Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TVC com você, uma excelente noite de quarta-feira e vamos juntos até às 23 horas, viu? Você também pode conferir a nossa programação, nosso programa, através do nosso Facebook, TVC Bauru, e transmitindo também simultaneamente através do nosso site, tvcbauru.com.br. Hoje a nossa convidada, belíssima, super simpática demais, a doutora Silvia Helena, psicóloga clínica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alessandra. Tudo ótimo. Pronta, então, para várias questões? Pronta, vamos lá. Psicóloga, gente, é uma calma, né? Olha só que delícia, eu queria ser tão calma assim. Não tem perfil para psicóloga, doutora? Verdade, eu achava que tinha. Verdade? Você é super carismática, fala super bem, descontraída, eu achava que tinha. Eu não consigo me entender a si mesma, imagine entender os outros, né? E é difícil, doutora, essa profissão. Realmente é muito difícil, mas desde quando a gente fala com amor, acho que tudo fica mais fácil. E né? a vontade de ajudar o próximo. Exatamente, é a questão de você trabalhar com amor, aquela questão de você acolher o próximo, né? Então isso daí já está no sangue mesmo. Que delícia, parabéns pela profissão. Doutora, exagero de tecnologia deixa crianças e adolescentes desconectados do mundo real. É isso, doutora? Sim, em certas partes, sim. Porque a tecnologia, ela vem para ajudar e também para satisfazer em inúmeras facilidades, né? Então, tem várias oportunidades que a gente tem relacionadas à tecnologia. Mas, do mesmo modo que tem os pontos positivos, também encontramos os pontos negativos, né? E é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos conversar bastante. Se você tem alguma pergunta para fazer à doutora, fique à vontade, TVC Bauru no Face, mande a sua pergunta, não tenha vergonha de fazer pergunta não. Se você de repente tem um adolescente em casa e que não sai da tecnologia de jeito algum, seja no smartphone, seja no videogame, você está preocupada até mesmo com o comportamento, né, do adolescente em casa, entre em contato com a gente através do Face, tá bom? TVC Bauru. E ainda hoje, aqui no programa, nós temos também um sorteio de uma hidratação capilar da Bruna Cassoli, para deixar seu cabelo mais hidratado, mais bonito. Quer participar, doutora? Ah, eu quero sim. Para deixar o cabelo mais sedoso, brilhoso também, a gente tem que se cuidar, né? Sim. Então você compartilhando o nosso vídeo, que está no Face, você já concorre a uma hidratação capilar da Bruna Cassoli. Doutora, o problema da falta de diálogo entre pais e filhos podem estar relacionados com a tecnologia? Sim, tem uma relação muito grande, sim. O excesso da tecnologia traz consequências negativas, mas com relação ao diálogo, tem uma grande influência, sim, mas não é uma razão excludente, não só o excesso da tecnologia que promove a falta de diálogo, então tem outros fatores também, outras razões. E quais são esses fatores e essas razões que, na verdade, inibe, né, esse contato com os filhos e também com os pais? Sim, aquele clichê antigo, né? A falta de diálogo. Tem muitas famílias que elas são mais assim, silenciosas, elas são mais fechadas. Então, há uma dificuldade muito grande do adolescente se abrir ali para estar falando alguma coisa, estar expondo as suas angústias, os seus conflitos, porque a adolescência é uma fase mais difícil, a fase mais difícil do desenvolvimento humano. Tá? Por isso que nós chamamos de a crise da adolescência, né? Porque é uma época muito difícil, cheia de conflitos. Então o adolescente, ele passa por várias fases, ele tem várias perdas no decorrer da vida dele antes de chegar na adolescência e chegando na adolescência. Né? Então uma das perdas é a perda do corpo infantil, perda dos pais da infância, porque a criança tinha os pais da infância como super-heróis. Verdade. Né? Hoje não, né? Ao contrário, os adolescentes tendem a afastar um pouco dos pais. E a gente vê essa mudança desse comportamento realmente, né, nessa fase 12, 13 anos mais ou menos, sim, a idade, né? Sim. Quando você quer dar beijo muito no filho, ele fala, ai mãe, por favor,
Né? Para com isso de ficar dando, filho, dorme aqui com a mãe. Não, mãe, mas olha o meu tamanho. Quer dizer, a gente sente falta, sim, né, daquela criança, né, pertinho da gente. Mas eles não, vão tomar banho, já se trancam, né? Já se olham o tempo todo. Então eles ficam, acho que, reservadinho no mundo deles, é isso? Sim. E essa questão de ele não gostar do abraço, do beijo, ele gosta sim. Só que ele tem receio, ele tem medo de se tornar fragilizado, carente e mostrar a incapacidade dele, porque ele está querendo sua reafirmação. Ele está querendo a sua identidade como adulto. Porque o adolescente ele fica em cima do muro. Ele não é criança e ele não é adulto. Então isso gera um conflito muito grande. Então por isso que ele se tranca no quarto, ele fica relaxado, ele fica irritado, ele fica confuso, às vezes responde para os pais. Porque isso não que seja bom, mas é uma maneira disfuncional dele promover o desenvolvimento dele, né? Em busca daquela identidade dele como ser adulto. Ele está tentando se encontrar. Isso, ele está aprendendo com isso, está procurando a identidade dele. Mas não é nessa fase que ele precisa de ajuda, doutora? Por que eles se escondem, então? Sim, eles se escondem porque eles não admitem, faz parte do desenvolvimento dele, do crescimento, né, de atingir a adolescência, atingir a vida adulta, eles não aceitam perder. Entendi. Eles não aceitam essa fragilidade. Então, eles têm que estar certo, então eles não querem assumir essa carência. Então, tem essa dificuldade. Doutor, os pais reclamam da ausência, da falta de diálogo, né, com os filhos, mas os filhos também reclamam, né, dos pais usarem muita tecnologia. Então, eu quero atenção, quero conversar com meu pai ou com minha mãe, ou devido ao trabalho, né, e os pais têm que estar lá conectados na tecnologia. Então, e a gente fica culpando muito o adolescente, mas não sai do telefone, não sai do celular. Mas os pais também não saem da tecnologia, não saem do celular. E como a gente faz para administrar isso? A gente costuma dizer que a família inteira está conectada, né? Mas é uma grande vantagem para a gente ser conectado, estar atualizado. Mas tudo, como sempre, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma harmonia, né? Então a questão assim, os pais, o que acontece com os pais? Os pais, eles entendem que o adolescente está precisando do diálogo, da conversa, desse canal de exteriorizar pensamentos, né? O adolescente, ele tá, os pais sentem que ele precisa. Agora o adolescente não sente essa necessidade. Para eles está tudo bem, os pais não procurando eles para conversar, para eles está tudo bem, embora eles precisem, embora eles sentem que precisam de atenção, né? Mesmo assim, embora precisando, eles não expressam decorrente daquilo que nós falamos anteriormente. A gente vive isso no dia a dia, mas a gente não percebe. Mas esses dias eu vi umas imagens em uma revista, ao ver, me chamou a atenção, né? Uma criança sentada ao lado do pai, em um parque de diversão, e ele mexendo no celular. Ao ver aquela imagem, me chocou. Mas a gente não percebe isso no dia a dia. A gente não percebe que a gente faz isso no dia a dia. Sim. E a criança sentada ao lado e mexendo as pernas, olhando, sabe, para o céu, para o balão, para o parque de diversão, e o pai mexendo no celular. É uma cena, infelizmente, uma cena muito comum que a cotidiana gente vê hoje em no dia a dia. Então resta a questão da conscientização dos pais para, assim, a gente não diz que tem que tirar essa tecnologia, tirar essa facilidade, desacessar da internet, não é isso. Mas nós temos que estar conscientes, porque o que importa para o filho é a qualidade da atenção, não é a quantidade. É aquele momento único dele, né? Isso, se você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você tem meia hora com o seu filho, isso já vai ser a principal, vai ser uma necessidade que vai ser aceita por ele, vai ser resolvida por ele. Por quê? Essa meia hora que foi principal. Estar ali com o filho, estar de corpo e alma com ele, estar nessa conexão, ter essa abertura do diálogo.
Mas como eu disse, tem algumas famílias que têm essa dificuldade. Sim, né? E não é de outras gerações, né, doutora? Isso, que já vem daquela famosa família patriarcal, onde é tudo relacionado aos pais, né? Os pais que determinam todas as regras. Hoje em dia, não assim necessariamente a gente impõe uma regra, mas a gente dá o exemplo antes de pôr a regra, porque isso é de fundamental importância para o desenvolvimento desse adolescente. O esclarecimento, né? Isso. Do porquê. O porquê de não usar, o porquê de agora não, né, doutora? Sim. Não só manter a palavra, mas o porquê, o esclarecimento. Exatamente. Né? Doutora, chegando aqui, olha quanta gente assistindo. Roberto Henken está com a gente, boa noite. A Gi Kaufmann também está comigo e com a doutora. Obrigada. Valdirene Pitoli, boa noite. Carlos P. Renaud é o diretor da TV. Obrigada, boa noite. Adriana também. Obrigada. Valdirene, mas a carência não vem da falta dos pais, hoje muito fora de casa? Mas a carência não vem da falta dos pais, hoje muito fora de casa? O que a Val está perguntando quer dizer que, será que a carência não é porque os pais estão muito tempo fora de casa, doutora? Trabalhando muito, às vezes não tem tempo para o filho, deve ser isso, né, Val? Se não for, manda novamente. É isso, doutora? Sim, é aquela questão que nós conversamos. O que importa é a qualidade do tempo que você dedica para o seu filho. Se você ficar, às vezes, tem pais que às vezes têm possibilidade de estar o dia inteiro ao lado dos filhos, mas não tem aquela atenção, não fica junto. Entendi. Né? E se você trabalha o dia inteiro e você chega em casa cansada, mas você tem uma meia horinha ali para conversar com o seu filho, para observar como que foi a rotina do dia dele, isso daí já tem uma importância muito grande para o adolescente. Então, o que importa? Isso não é só com o adolescente, é com as crianças, os pré-adolescentes, com os adolescentes, com todas, até assim, a juventude já próxima da vida adulta também tem que ter esse tempo também. Mas então, a gente frisa, o que importa é a qualidade do tempo e não o tempo em si que você tem dedicado ao filho. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, em seguidinha mais TVC com você e eu quero a sua participação. Estamos ao vivo através do Facebook TVC Bauru. Hoje valendo, compartilhe o nosso vídeo, hoje valendo uma hidratação capilar da Bruna Cassoli. Daqui a pouco a gente volta. TVC, a TV mais perto de você. Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, ó, eu conto com você, hein? TVC com você, todas as quartas, às 10 da noite. Da Nath Confeitaria. Pensou em festas? Bolo, confeitados, doces para festas e bolos caseiros. Aceitamos encomendas. 3208-1396. WhatsApp 99715-4069. Facebook da Nath Confeitaria. A confeitaria mais doce de Bauru. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Fabi Pastel, venha saborear mais de 38 sabores, o melhor pastel de Bauru e região. Pastéis, refrigerantes e sucos. Terça, domingo, 18h30 às 23 horas. Avenida do Hipódromo, quadra 5. Fabi Pastel, o mais recheado. 3203-9570.
NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Minha dica de presente para o Dia dos Namorados: dê óculos de grau ou de sol, para o seu namorado ou namorada te ver sempre diferente. Aproveite e passe nas Óticas Carol. TVC, a TV mais perto de você. Já voltamos por aqui com o TVC com você, uma excelente noite de quarta-feira. Obrigada a todos que já estão participando com a gente também através do Face. Hoje, a doutora psicóloga Silvia Helena, o assunto é tecnologia e também adolescente. Será que é um problema tudo isso, hein? Chegando perguntas aqui, doutora. A Solange está com a gente, Solange Silva, muito obrigada. Filhos é para sempre. Nem que for por pouco, temos que estar atentos sempre, diz ela. O celular pode ter se tornado o sossego ou o escape na educação dos filhos, doutora? Na verdade pode ser as duas coisas, dependendo do assim, mas relacionado mais ou menos à personalidade desse adolescente. Então, o fator determinante para ele fazer as escolhas, se ele vai realmente, se vai adiantar ele estar usando o celular para um escape, né? Ou não, aí vai depender da forma que ele lida com essas situações, a forma da dinâmica familiar, a forma como ele foi criado, a forma que ele foi educado. Então, tudo isso vai determinar alguns fatores da personalidade dele. Então, de acordo com isso, ele vai poder usar corretamente a tecnologia de uma maneira não excessiva. Então, tudo depende dele e de como ele vê isso. Então, realmente pode ser usado para as duas coisas, porque um jogo, o acesso às redes sociais, descontrai o entretenimento, tira um pouquinho aquela ansiedade, aquele estresse do dia a dia. A gente se sente bem fazendo isso, né? Tem vários assuntos na qual os filhos não se sentem à vontade de conversar com os pais, mas de repente um amigo mais próximo, né, ele se sente mais à vontade na tecnologia, né? Sim. Portanto que conheça quem está do outro lado. É aí que a gente encontra alguns perigos, né? Eu costumo dizer assim que a internet, ela tem a mesma quantidade de coisas boas com coisas não boas. Então, resta aquilo que nós conversamos sobre a personalidade, a percepção daquele adolescente para ver o que ele vai, de que lado ele vai ficar. Certo. Né? Então, a questão muito, se tem abertura para diálogo em casa, né? Se ele tem como estar conversando sobre alguns assuntos. Mas aí temos os problemas da internet que gera os bullying virtuais, a pedofilia, né? São questões que são perigosas. Inclusive nós tivemos, né, esses tempos atrás aí alguns problemas com aquele jogo Baleia Azul. Aquele jogo virtual, né? Que inclusive um é paciente da doutora. Sim, eu tenho um paciente assim com essa problemática, sim. Então esse assunto é muito delicado e aí volta não o assunto para o jogo em si, mas o que por trás disso implica, né? Quanto tempo esse adolescente tem disponível ali para estar conversando com os pais? Os pais têm essa sensibilidade de estar ali sabendo, procurando saber como que é a rotina dos filhos, desde na hora que acorda, que vai para a escola, quais são as amizades dele. Então, acompanhar até mesmo um diálogo na internet, né, doutora, sim, no computador. No meu caso, eu tenho a senha do meu filho. Eu tenho, até porque esse assunto me preocupou bastante. Sim. Né? Então, qual é a sua senha? Mas por que a mãe quer saber a senha? Eu preciso saber da senha do seu celular, eu preciso saber com quem você está conversando, qual que é o determinado assunto. Eu me sinto mais segura assim.
E muitas das vezes a gente não está tão segura, né, doutora? Sim, não está. Logicamente por isso, pela fase própria da adolescência, que é uma explosão de hormônios, aquela irritação que eles sentem, às vezes que eles querem ficar no quarto, isolado, sozinho, não conversar com ninguém, né? Então a gente tem que ficar atento para isso. E também saber que esses comportamentos são comuns da adolescência, né? Essa questão do adolescente, ele está irritado, confuso, desorientado, autoestima rebaixada, faz parte da adolescência, né? Doutora Solange Silva, parabéns pelo tema, muito importante nos tempos de hoje, obrigada. Sol Silvanira Ponce também está com a gente, boa noite. Alessandra, muito interessante o assunto, o que na verdade falta é mesmo os corpo com pais e filhos, mas corpo a corpo, eu acho, entendi, né? Sim. E olho no olho, atenção, carinho e amor, é isso, doutora? Sim, porque a nada substitui essa questão do toque, de estar junto, para observar a rotina dos filhos, para observar o modo de vida dos nossos filhos em casa, nós temos que ter essa sensibilidade mesmo. Então não tem outra forma, desde que não seja assim, uma abertura para isso, deixar uma abertura para eles chegarem e exporem as dificuldades e as agonias e as angústias da idade, né? Eu acho que o que predomina seria o que? A confiança entre pai e filho? Confiança. Confiança, né? A confiança e a presença com qualidade, não a presença com quantidade. Né? E o adolescente, aliás, a fase da adolescência, ele vai ficar desconfiado de todo mundo, ele desconfia de todo mundo. Sempre passa a ser algum problema, alguém chegar no limite dele, né? Então faz parte disso. Mas se os pais tiverem essa sensibilidade de aproximar dos filhos, com certeza os adolescentes vão se abrir mais. Você hoje está concorrendo então a uma hidratação capilar da Bruna Cassoli. Basta você compartilhar o nosso vídeo, que estamos ao vivo no nosso Face, TVC Bauru. Doutor, os celulares se tornaram hoje quase aí uma extensão das pessoas, né? Tá na cabeceira da cama, tá tão perto da gente, tá dentro do veículo, né? A gente está sempre vendo, sempre observando. Nas refeições também, a gente sempre vê cada um com seu aparelho celular ao lado e almoçando e vendo as mensagens, e a gente não sente mais essa conexão das pessoas, né? Sim. Até inclusive hoje a minha cabeleireira, a Bruna deve estar nos assistindo, ela comentou que em São Paulo, se eu não me engano, ou no restaurante, para você entrar, você tem que deixar o seu celular. Olha que interessante. Na entrada, né, num cestinho com o nome, né, e tudo mais, com segurança total, para as pessoas poderem conversar, né? E eu acho que é isso. Eu acho também um ponto muito importante é a hora da refeição. Sim. Né? Para comentar como é que foi o dia, como é que foi na escola, deixar um pouco esse aparelho de lado, né? A gente vê, até comentei com a Val, lá da Autoescola Band, um beijo, boa noite, Val. Ela disse, Ale, quando dá pane no WhatsApp, ou fica horas, fica todo mundo louco, gente. Não é verdade? A gente fica perdida, a gente não sabe o que fazer. A que ponto nós chegamos, doutora? Aí que entra aquele problema, aquela fobia. Mais uma fobia para o conjunto de fobias que nós temos, né? Que é a nomofobia. A nomofobia é um problema, a fobia é o medo da pessoa, no caso adolescente que a gente está falando, de estar desconectado do mundo virtual. É aquele medo. Então, se ele desconecta do mundo real, ele já começa a ter, alguns comportamentos, algumas atitudes de abstinência. Já soa a mão, o coração bate mais forte, ele fica irritado, ele passa mal. Mas isso chega a passar mal. Isso chega a ser um vício? Sim, já chega a ser um vício. A nomofobia, na realidade, a nomofobia é uma fobia. Fobia quer dizer medos, né? Então, a nomofobia é o medo de você não estar conectado. Né? E isso está ligado realmente ao vício do celular. Impressionante. Então, o mesmo tratamento que nós fazemos com pessoas drogadictas, né? Que
são viciados em entorpecentes. É um tratamento parecido que nós fazemos, se isso excessivamente, né? Se ele tiver realmente essa nomofobia, for diagnosticado e estiver influenciando drasticamente na vida familiar, o tratamento é similar ao de uma pessoa drogadicta. Gente, doutora, que sinais os pais, então, têm que ficar atentos em relação à tecnologia? Quando fala assim, espera, tá na hora, a gente tem que rever o que está acontecendo. Quais são os sinais? Bom, o primeiro sinal é quando você percebe que o adolescente está se afastando muito da família. Mas não é aquele afastamento normal da adolescência, que ele se tranca e fica lá no quarto. É um afastamento muito grande. Uma queda de rendimento escolar já é uma das características, né? E você percebe também que o adolescente, ele começa, na hora que você chega no quarto ou na sala onde ele está conectado, ele muda de tela, tá? Apaga, desliga. Então quer dizer que é um alerta dizendo que alguma coisa ele está fazendo que não é muito bom para ele ocultar, né? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta ainda com os sinais, tá? Para os pais ficarem atentos. A gente já volta com o TVC com você. TVC, a TV mais perto de você.